Divertidamente 2, é sobre ele o vídeo de hoje, a continuação do filme de 2015 feita pela Pixar, que foi um grande sucesso naquela época e que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já é o primeiro lugar nas bilheterias mundiais e americanas, ou seja, tem tudo para ser mais um sucesso. O Pete Docter, que comandou a direção do primeiro filme de 2015, aqui entrega o bastão para o estreante Kelsey Mann. Como é bem comum na Pixar, esse aproveitamento das pessoas que nunca dirigiram longas-metragens. Mas antes de continuar, eu deixo aquele pedido para você clicar aqui no like e se inscrever no canal se você já não for inscrito, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Vai lá, se inscreve agora e clica no like. Em Divertidamente 2 a gente volta mais uma vez para a cabecinha da Riley, para acompanhar novamente aqueles personagens que a gente já conhece, aqueles personagens carismáticos e populares. Só que dessa vez a Riley ela tá com 13 anos, ou seja, tá entrando na puberdade, entrando na adolescência, e isso faz com que novas emoções cheguem à sala de comando. São elas a ansiedade, a inveja, o tédio e a vergonha. Logo de cara é bacana a gente perceber que algumas dessas novas emoções que chegam à sala de comando têm algum certo tipo de afinidade com as outras emoções mais consolidadas. Ou seja, a vergonha ela se dá com a tristeza, o medo consegue entender de certa forma a ansiedade, a nojinho ela também se dá com a inveja. E isso faz sentido porque se a gente parar para pensar na vida real, essas emoções mais elaboradas, elas não deixam de ser uma consequência dessas outras emoções mais simples. E por falar em simples, uma das acusações das pessoas que não gostam do primeiro filme, que é um filme que eu adoro, é de que ele é muito básico, muito simples no que diz respeito à forma como a gente deve lidar com as nossas emoções, como o fato de a gente tratar a tristeza como uma emoção importante para a nossa vida, e não simplesmente rejeitá-la, não simplesmente fingir que ela não existe. Mas agora a gente está saindo da infância e entrando na puberdade, na adolescência, e junto dessas mudanças, além da mesa de comando ficar um pouco maior, algo que a gente já tinha visto no final do primeiro filme, vem um turbilhão de sentimentos, muita bagunça. E essa mudança é refletida inclusive na trilha sonora, na qual os acordes que a gente já conhece, os acordes já conhecidos, são embalados muitas vezes com guitarras de rock. E uma outra mudança é que, apesar de aqui a gente ter mais personagens para representar as emoções da Riley, em Divertidamente 2, a gente passa a acompanhar mais da rotina da garota mesmo do que necessariamente o que se passa dentro da cabeça dela. O que pode ser bom para a gente tentar entender melhor aquela protagonista, ou que divide o protagonismo, né? Se a gente parar para pensar que, na verdade, a alegria é quem comanda todas as ações do filme. Além disso, quer colocar no seu roteiro um personagem que tome decisões equivocadas, que seja meio burro e que mesmo assim o espectador perdoe? É só fazer ele adolescente ou criança, porque a gente sabe que criança ou adolescente toma decisões ali equivocadas, faz umas burrices e tá tudo bem. Então aqui a gente tem motivos para perdoar a Riley das decisões um tanto quanto equivocadas que ela toma durante o filme. Porque, ela é uma personagem que a gente tem afeição por conta do primeiro filme, e 2, agora ela é uma adolescente. Partindo das evoluções do primeiro filme, no qual o objeto que representa as memórias, ele não mais tem somente uma cor, somente azul, somente amarelo, para indicar tristeza ou alegria, ele passa a ter mais de uma cor, para indicar que as memórias elas não necessariamente vão ser somente tristes ou somente alegres. Então tem toda essa complexidade envolvida no objeto que representa as memórias. Aqui em Divertidamente 2 a gente também tem novas definições, como o conceito das convicções, que seria uma espécie de crença, que formam o senso de si, uma peça fundamental nessa trama aqui em Divertidamente 2. E como sempre, os gráficos do estúdio são muito bem trabalhados e muito bonitos. A gente consegue ver as pequenas manchas vermelhas de espinha na pele clara da Riley, da protagonista, assim como é um deleite a gente ver os fios que ligam o sistema de convicções até a sala de controle. É tudo muito bonito, é tudo muito bem feito. Tá, mas no primeiro a gente sabe o que deu errado, a repressão das emoções, tendo a tristeza ali como potencial antagonista. E o que me incomoda aqui em Divertidamente 2 é que ele é meio que uma repetição da fórmula que foi aplicada lá em 2015, mas uma repetição um tanto quanto aborrecida e muito menos arriscada do que o primeiro. Então, às vezes, a gente tem algumas soluções bobas e rasas, um beabá tirado de um guia de autoajuda e colocado na rotina de um adolescente que é imatura por natureza. Mas não funcionou no primeiro? Foi, mas aqui a gente tem uma repetição episódica e parecida demais
com esse primeiro filme de 2015. A Alegria é uma espécie de líder que é enviada para outro lugar da mente, ela vai encontrar percalços porque o objetivo dela é voltar para a sala de controle, ela encontra algumas emoções, alguns personagens que a ajudam, ela se frustra por não conseguir voltar. E aí, eu tô falando de qual? Divertidamente 1 ou 2? Porque pode ser para qualquer um dos dois. Então, infelizmente, a decisão aqui foi de jogar seguro, em campo em território que a Pixar já conhecia, inclusive com flashbacks que aqui chegam com muito menos impacto, ou então utilizando recursos um tanto quanto enfadonhos, como o slow motion para tentar impactar mais, mas envolvidos em uma trama de risco muito baixo. Isso porque, se a gente lembrar do primeiro, com a Riley entrando no ônibus para fugir de casa, as ilhas dentro da cabeça dela desmoronando, os pais tentando achá-la desesperada ali pelo telefone, ela provavelmente entrando num quadro depressivo de não sentimentos, o espectador tateando no escuro sem ter a menor noção de para onde a trama poderia se encaminhar, o que acontece aqui é muito menos impactante. Até se a gente desconfiar no terceiro ato, algo no sentido de que tá, a fórmula foi seguida direitinho até agora, então no final também vai ser, como foi. Então, apesar de divertido, de ter algumas sequências muito engraçadas, como a cena dos segredos obscuros, por exemplo, e de também ter muitas sacadas bacanas, interessantes do roteiro, como o que a Riley faz objetivamente com as sensações que ela busca ter para tentar sair de uma determinada crise, Divertidamente 2 é longe de ser marcante. Lado a lado com o primeiro, essa sequência empalidece, parecendo muito mais um caça-níquel para tentar surfar na onda de um problema que atinge milhares de jovens, adolescentes e adultos hoje em dia, que é a ansiedade. Beleza, pessoal? Então me conta aí nos comentários como é que ficaram os Divertidamente de vocês depois de assistir esse filme, ou se você quer assistir esse filme. Até o próximo vídeo. Tchau!